Trabalho. 11h11. Vamos embora, gente. Desculpem o atraso. Sei que algumas pessoas não conseguiram estar aqui, mas é que a gente estava fechando após conclusão da turma do CIO, turma 16. E aí, as pessoas nós atrasamos um pouquinho por conta de que a emoção foi grande. Então, bem-vindos todos, bem-vindas e bem-vindos. Acredito que, olá, Magali, acredito que é bom a Oi, gente. Ana. Olá, minha linda, que bom lhe ver. A gente, Bela, dá um start lá no grupo dizendo que está começando, tá? Para que a gente possa, com esse meu atraso, não ter prejudicado algumas pessoas que estavam em sintonia com esse trabalho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar em conexão com essas pessoas, colocá-las no meu útero, acolhê-las e dizer que eu estou aqui agora, disponível, que eu sinto muito o atraso no tempo corrente, mas na temporalidade a gente já está junto há um tempo. O terá é uma qualidade que o feminino tem de unir as pessoas, de linkar as pessoas, de fazer com que essas pessoas elas possam estar se encontrando e se reconhecendo. E quando a gente se reconhece uns aos outros, a gente enraiza nesse planeta, no nosso diferencial. Reconhecer o diferente é poder ampliar o seu útero para novas possibilidades e dimensões. A vida não é feita de conflito, de reatividade, nem tampouco a vida é feita de submissão. A vida é feita de inteireza, de integridade. E para isso, a gente precisa aprender a fazer boas respirações com todo o corpo, fazer respirações com todos os poros, para ir naqueles lugares que a sabedoria inata sabe que tem que ir, às vezes a gente não permite porque a gente não está respirando. Respirar é receber o céu, a criatividade, o masculino, para que a gente possa realizar dentro de nós filhos, projetos, espiritualidade, família. E só quando a gente encontra o nosso lugar de honra e a gente se reconhece, porque o outro nos reconheceu, e isso deveria ter sido realizado a partir do pai e da mãe, mas eles não conseguiram ver quem nós somos, e a gente se perdeu no que nós não somos para tentar encontrar o que nós somos. A vida mostrando para a gente está num caminho que não é o que a gente é, mas aquilo que as pessoas querem que a gente seja, para formar uma massificação de ideias, uma consciência coletiva que nos protege. E está tudo bem com isso. A gente, quando veio para esse planeta, a gente veio através da concepção, para o útero da nossa mãe, onde teve uma bolinha lá, né, de água energética, nos protegendo. As bolhas nos protegem, mas a gente tem que ter consciência que tem um tempo certo para cada bolha e que quando chega os 9 meses a gente tem que romper a bolha para poder vir para um outro nível de possibilidade de viver. Então nós estamos sempre expandindo essa bolha, se expandindo dentro de bolhas
para que cada vez mais a gente possa expandir as bolhas e se encontrar numa grande bolha, que é a, a bolha planetária. E para isso a gente precisa de um útero, e esse útero é a Mãe Terra. A gente precisa de um útero, esse útero é da nossa mãe também. A gente precisa de uma semente, e essa semente é do nosso pai. A gente precisa de uma proteção divina, e essa proteção divina vem do Pai. É a luz do Pai que protege o mundo manifesto. E a gente precisa reconhecer isso no mais profundo do nosso ser para a gente poder caminhar na vida. Caminhar passo a passo, mas seguir em frente, não ficar preso a essas memórias do passado que faz com que a gente possa se perder dentro de quem nós somos. A busca da gente nesse planeta é só buscar fora o que está dentro. Porque a gente está buscando a gente mesmo, nos relacionamentos, no trabalho, na família, nos amigos, na espiritualidade. Tudo que a gente quer é reencontrar, reconectar com nossa essência maior. Então, que as pessoas possam chegar para que a gente possa respirar essas possibilidades, que tudo começa no cio. A gente está aqui por conta de um cio, por conta de um atrator, do polo positivo e polo negativo, de um esperma e de um óvulo. Um que tem a força, o foco, e o outro que recebe calorosamente e diz: Uau, vamos para a nossa união mística dentro da primeira casa, que é a casa do útero. Então a gente está sempre, sempre buscando esse lugar, sempre tentando trazer para a gente esse lugar. Esse lugar que é muito conhecido nosso, mas que a gente não pôde realizar. E é por isso que um encontro com o outro faz a gente ter essa dimensão de realizar. Por quê? Porque o outro pode nos reconhecer. E a gente pode reconhecer o outro, e é só isso que a gente precisa. É tão simples, que as pessoas ficam inventando um bocado de moda, um bocado de coisa, para poder voltar para o que a gente é. Imagine se voltar para o que a gente é, se tem, deveria ter algum atrapalho. Mas a nossa mente, ela fica rodopiando, criando coisas, sabotando coisas que nos envolvem o mundo externo, seja do trabalho, seja do relacionamento, seja da família, seja do dinheiro, seja da espiritualidade. Alguma merda vai acontecer na vida da gente. E a gente julga que é merda, mas a gente diz que da merda a gente faz um grande estrume para fertilizar a nossa própria vida. Então, trazer isso de volta para reafirmar para a gente que é simples, é óbvio, e está já ali disponível, e a gente está travando aquela possibilidade, é o que o CIO propõe. O CIO propõe exatamente esse lugar de acolhimento, de reconhecimento, de pertencimento da nossa primeira casa. E quando a gente está habitando a nossa primeira casa, enraizando na nossa primeira casa, todas as outras casas vão ser consequência. Eu vejo muitas pessoas que não conseguem ter um lar. Elas ficam habitando muitas casas, ou elas querem muitas casas, e elas não têm nenhuma. Porque ela se perdeu dentro da casa interior dela. A gente não precisa de muito. E, de verdade, se a gente for para uma visão mais ampla, a gente vê que o planeta é nossa casa. Então, a gente dá o zoom, mas a gente abre a tela também de fora para ver esse planeta cheio de fronteiras, cheio de apegos, e diz: espera aí, meu, não é isso, não é isso que eu estou buscando, embora a gente vá para esse lugar buscando preencher algo que está faltando dentro da gente e que nunca faltou.
sempre esteve presente, apenas a gente não reconheceu. Então, o que falta para a gente é reconhecer. Reconhecer. Poxa, eu tenho esse potencial. Eu posso fazer. A gente passa a vida em lealdades invisíveis, eh, brigando e reclamando de algo que já passou. E a gente não vê que tem uma vida viva circulando naquele momento a fim de iluminar aquela casa escura. Mas a gente não abre a janela, a gente não abre a porta, porque a gente tem medo que o ladrão entre. Mas se o ladrão entrar, vai levar o quê? Talvez nada, e a gente possa se encontrar dentro de um outro lugar, de coragem de entender que energeticamente a gente dá as oportunidades aos invasores, aos ladrões, de roubar nossa energia. E de onde isso começou? Começou do ventre da nossa mãe, da concepção, de um desequilíbrio do feminino e masculino dentro de nós. E que a gente tem que agradecer cada oportunidade que nos traz novamente para olhar esse masculino e esse feminino dentro de nós. Então, bem-vindos ao Você Pode Se Autogestar. A gente pode sim se autogestar. A gente pode sim respirar em nós mesmos, sem estar identificada com a respiração do outro, sem estar desidentificada da voz do outro. Aí eu vou contar uma história. Há muitos anos, eu acho que em 2012, mais ou menos, eu fui fazer um trabalho em São Paulo. E dentro do trabalho em São Paulo tinha uma atriz. E essa atriz, ela era uma atriz muito boa, mas ela nunca fez um musical. Ela nunca teve coragem de fazer um musical. E aí ela resolveu tomar atitude, porque a alma dela pedia para ela fazer um musical. E ela disse: Eu vou fazer. Um mês antes da apresentação, ela começou a perder a voz. Ela começou a perder a voz. Olha para isso. Ela começou a perder a voz. E quando ela começou a perder a voz, coincidentemente eu estava em São Paulo e uma amiga, cliente em comum, trouxe ela para mim. Qual era a história? Ela tinha se apartado da mãe muito cedo, porque a mãe morreu precocemente. Ela tinha 1 ou 2 anos de idade. Só que a mãe dela era uma cantora e cantava muito para ela. Então ela ficou presa ao canto da mãe. E a memória melhor que ela tinha da mãe era o canto. Então esse canto só poderia ser da mãe, não poderia ser dela. Por isso ela estava travando a voz. E quando ela estava travando a voz, quando a gente fez a constelação, eu percebi que a voz dela não era dela, era da mãe. E ela travava a voz porque ela não merecia cantar da forma que a mãe cantava para ela. Então, o que que a gente fez? A gente se desidentificou, tirou, trouxe a voz dela e a voz da mãe como duas vozes com personalidades diferentes, mas recebendo o talento da mãe. Gente, essa constelação foi feita. Eu disse para vocês que depois de um mês ela estaria se apresentando. Coincidentemente, depois de um mês, eu estava em São Paulo novamente. Eu acho que é trabalho. E o que é que acontece? Eu fui assistir a apresentação dela. E foi linda, porque ela cantou com a voz da mãe, mas acima de tudo com a voz dela. Então, quando a gente entende coisas como essa que a constelação nos traz, a gente vê quanta coisa a gente busca, porque, veja, o maior sonho dela era fazer um musical. Mas, em algum lugar, ela não podia. O musical, a música era a morte. E ela precisou matar a voz.
para poder depois ressuscitar a própria voz dela. Porque a voz não era dela, era da mãe. E aí ela pôde ressuscitar a própria voz dela. Eu estou contando isso por quê? Porque quando a gente tem memórias da concepção, ou até antes da concepção, até 4 anos de idade, essas memórias elas estão elas estão muito entranhadas na gente, no mundo não cognitivo. Então, o que eu vejo do CIO é que todas essas coisas que estão acontecendo fora, tudo tem a ver com a vida nos dando a oportunidade da gente se autogestar e renascer. Os astrólogos falam, né, que todo ano, quando passa no dia do nosso aniversário, a gente tem possibilidade de renascer. Pois é isso. A gente tem a possibilidade de renascer, não é só no dia do aniversário, é todos os dias. Mas para isso a gente precisa se autogestar. A humanidade perdeu essa característica de autogestação, porque a gente desconectou da Terra e ficou muito no mundo racional, muito no mundo intelectual, muito no mundo masculino. Então, o CIO, ele traz para a gente essa possibilidade de fertilizar não só a nossa vida, mas fertilizar a vida das pessoas, inclusive fertilizar as novas crianças que estão por aí, delas terem possibilidade de já nascer de uma outra condição. Então, para a gente se autogestar, a gente precisa o quê? Primeiro, a nossa determinação. A nossa determinação de dizer, eu quero olhar aquilo que ainda me prende. Eu quero olhar a voz que não pode ser falada. E eu não sei por que eu estou trabalhando expressão hoje aqui, tá? Deve ter a ver com o campo, a expressão. Como eu posso voltar a expressar quem eu sou? Não aquilo que me disseram que eu era, mas aquilo que realmente eu sou, eu voltar a expressar. Por quê? Porque eu não estou mais identificada com qualquer coisa externa. Eu estou agora tomando posse de mim. Então, essa memória que chegou para mim, dessa cliente da voz, ela traz para a gente a ideia de por que que a gente está tão encalacrado, às vezes, com algumas coisas. Porque a gente perdeu essa noção de que a gente poderia tomar posse de quem nós somos. Só que a gente está tão emaranhada que essa pessoa, por exemplo, ela me procurou para entender porque a voz dela estava falhando. Como a gente procura um médico, não é verdade? A gente procura um médico para dizer assim, olha, eu estou com esse sintoma, e o que é que tu vai fazer com isso? Aí o médico passa remédio, passa isso, passa aquilo, externo novamente, que é ok também. Mas o médico ele não diz assim, peraí, meu, será que essa pessoa está com esse sintoma por quê? Ele não pergunta o porquê, ele não pergunta a raiz. Por isso que ele vem no paliativo, porque ele não pergunta a raiz, peraí, essa voz está falhando, eu poderia fazer uma cirurgia de cordas vocais, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Mas qual é a razão que isso está aí? Ah, é uma identificação com a voz da mãe que morreu, meu. É uma identificação com alguma coisa do passado que não pôde, que foi interrompida e não pôde ser vivenciada. E a gente precisa entender que o que foi interrompido no passado da nossa família está reverberando e nós estamos identificados com esse passado interrompido. E a gente precisa completar esse passado. Hoje eu estou completando um passado que eu estou fazendo muito processo de integração do masculino e do feminino. E eu estou resgatando os antepassados coronéis que pertenceram à minha família, tá? Que um dia vieram. Isso, quando eu falo assim, a minha mulher rebelde faz... Sabe como é? Mas eu já recebi alguns recados que eles precisaram ficar para poder sobreviver, para poder prover a família, porque essa era a função deles. Aí eu digo, uau, eu agradeço os seus provendos, porque quando falta o provendo, é masculino,
E a gente está identificada com esse medo da escassez. Então, eu pude olhar pelo medo da escassez dos meus antepassados. Que medo é esse, né? Meus queridos, eu sei que vocês fizeram melhor, mas que medo é esse da escassez? De onde é que vocês vieram? Ah, viemos de Portugal, no meio da guerra, bronca total, no meio da Inquisição. Fomos judeus sefardita, que já não tínhamos terra em Israel, já perdemos a terra em Portugal, e agora a gente vem para cá e agora eu vou agarrar essa terra de unhas e dentes. Aí eu, ah, ah, ah. Mesmo que faça com os nativos o que fizeram com você, mas tudo bem. Isso cabe a mim agora integrar, entendeu? Isso cabe a mim integrar. Quais são as coisas que derivam disso? Conflitos. Conflitos de irmãos, conflitos de tudo querendo a terra, a ambição. Vocês estão compreendendo onde é que os sinais da vida vai trazendo para o cio, para as memórias intrauterinas, porque, inclusive, você sair da sua terra natal e ter migrado, isso traz um trauma muito grande. Eu fiz uma constelação um dia desses com uma árabe, que ela não conseguia, né, fertilizar. Porra, estava lá o corte em relação à terra materna dela, já a terra primordial dela. Então, vocês entendem como que não tem como é, a gente caminhar se a gente tem raízes presas num solo que a gente não reconhece mais, que a gente não sabe mais sobre ele. A gente foi apartado dele, foi interrompido. A gente precisa salvar o solo. A gente precisa encontrar esse solo fértil. Aí Renata diz: meu bisavô paterno veio de Portugal fugindo da guerra. Minha tataravó colocou os filhos no navio e veio embora. Veja, que memória é essa, né? Que lealdade é essa? Essa guerra que mata as pessoas, e que faz a terra ficar escassa. E como é que é vir para um país de terra próspero? De onde, que lugar eu venho? De que lugar eu venho? Com lealdade aos que ficaram lá na miséria, você entende? Vocês entendem isso? Então, tem duas formas de você olhar isso. Uma é reagir e dizer, agora eu tenho que ganhar dinheiro para mandar para lá, que é o que os judeus fazem, né? Os judeus, eles ganham muito dinheiro e eles sempre estão se ajudando, mandando dinheiro para a terra deles. Ou se submeter e dizer, eu não mereço ganhar dinheiro em cima de antepassados que morreram, e morreram muitos de fome. Estão compreendendo isso dentro da gente? Então, a matriz terra também repercute muito na fertilização da nossa vida. E a gente precisa compreender mais. Então, o cio, ele tem uma dimensão muito grande. Por que o cio tem uma dimensão muito grande? Porque ele vai tocando nesses espaços. Ele vai tocando no espaço da importância da paternidade, porque dentro do sêmen do pai existe a mãe e o pai lá, o óvulo e o esperma, dentro do homem. Só que ele não tem noção disso. Então, quando ele vai lá jogar a sementinha dele, ele não tem noção que ali, no ato de consciência, é uma semente que vai brotar numa terra que é, que é essa junção do óvulo e que vai enraizar para crescer no útero. Então, tem um encontro, e a partir desse encontro, algo vai se realizando dentro do útero. E é isso que a gente faz dentro do cio, né? É como você pode se autogestar. Por quê? Porque a gente não se autogestou. A gente encontrou lugares onde esses pais, eles simplesmente não estavam conectados com nossa realização e a gente tomou os medos, tomou os receios, seja receio de escassez, seja receio do parto, seja receio da terra, seja qualquer receio, gente, de não confiar em Deus, enfim, qualquer receio,
ou atropelos, sintomas que você sente durante a gestação, qualquer atropelo ficou impregnado como uma lealdade dentro do nosso corpo. E a gente precisa chegar nessa lealdade, porque essa lealdade, inclusive, ela é uma lealdade é, não cognitiva, ela é energética. Por isso que a gente não pode trabalhar isso cognitivamente, a gente tem que trabalhar isso energeticamente para que você reconheça a interrupção e se reconheça agora na integração. Então, todo o trabalho é: veja primeiro que houve uma identificação com algo que não é seu. E a gente é acostumado muito a ouvir historinhas. Então, olha, meu parto, minha mãe me disse que meu parto, olha, eu subi, eu não conseguia descer. Tá, tá, tá. Eu sou o responsável. Ai, o parto, quase que minha mãe morria. Então, eu que sou responsável. Ai, meu parto, meu pai não queria de jeito nenhum essa criança, queria de jeito nenhum. E eu e minha mãe disse que ia querer ter de qualquer jeito. Então, eu sou o responsável. Vocês percebem onde vai os aspectos de culpabilização da gente na vida? A gente está sempre se culpando na vida porque nós introjetamos que nós somos responsáveis pelaquilo que nós não somos responsáveis. Respirem por aquilo que nós não somos responsáveis. Por que nós não somos responsáveis? Porque aqueles eventos que aconteceram na nossa vida foi marcado muito mais pelo medo do pai e da mãe, dos ancestrais, do que pela nossa natureza divina. Mas uma forma de repetir transgeracionalmente esse processo é exatamente a gente se identificando. Aí, quando chegar nosso filho, né? Aí o filho sobe. Aí você diz: olha, você na hora H acaba, falhou, subiu. Qual é a informação que essa criança vai ter? Que na hora H ela vai falhar, entendeu? Isso pode repercutir no estado reprodutivo dela, ela pode repercutir na vida profissional dela, pode repercutir nos relacionamentos, pode repercutir, tipo assim, na hora H é melhor fugir para não enfrentar isso, entende? Porque aquilo ficou no processo energético da criança. E a gente tem que desmistificar esses mantras. Porque esses mantras recebidos, a primeira coisa é dizer, você não tem nada a ver com isso, isso foi medo de sua mãe. Isso é da sua mãe ou do seu pai, isso não é seu. A criança já começa a respirar, a própria respiração, porque ela estava respirando o medo da mãe ainda, o medo que estava lá atrás. Ela pode dizer, uau, posso respirar minha própria respiração. Que é isso que a gente quer. Se autogestar é a gente respirar a própria respiração, é a gente é, enraizar no ventre que a gente veio, a gente poder deixar com os nossos pais aquilo que eles não puderam dar, mas que agora a gente pode dar porque a gente tem a consciência que eles não tinham antes. Então, o CIO é muito trazer consciência para esses pequenos detalhes da vida que faz com que a gente se perca na vida, olhando para uma viva morta em vez de uma viva viva. E depois a gente vai fazer a passagem para o que a gente chama de morte, e é a morte, né? É o descanso, sei lá o quê, é a vida que continua. E talvez dentro da morte tenha a vida, dentro da vida tenha a morte. Provavelmente isso faz parte, né? Então, eu queria muito nesse momento que tem tanta, tanta coisa, né? Porque quando eu falo assim, eu sinto que vai mexendo em vocês. Eu sinto que vai fazendo a mente se abrir e dizer assim: peraí, meu, peraí. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E isso é que vai alargando a gente. Porque a gente vai aceitando os nossos movimentos, mas não vai se identificando com eles. Então, como a gente não se identifica, a gente volta a fluir na vida. A gente volta a fazer o fluxo da vida naturalmente.
E esse fluxo da vida a gente tem que voltar. E a gente só pode entrar no fluxo da vida se a gente tiver enraizado. Porque aí a gente tem a autoconfiança, porque a autogestação envolve a autoconfiança da gente poder se manifestar para a vida de um outro lugar, que é o lugar apropriado de você mesmo. O lugar que você se apropria de você mesmo. Vamos respirar essa frase. Que lugar é esse que eu posso me apropriar de mim mesmo? Que lugar é esse? Bota os pés no chão e sente só. Sente a força que a gente tem, que já está aí, quando a gente fala em se apropriar de nós mesmos. Mas veja, quando a gente diz eu posso me apropriar de mim mesmo, os medos começam a vir. Vocês estão ligadas? Uau! E se eu fizer isso e me julgarem? E se eu fizer aquilo outro e acharem que eu não sou tão bom? E se eu me lançar no mundo online e não tiver sucesso? Isso tudo são crenças e memórias de se eu me lançar no meu nascimento, no auto-nascimento, e não tiver sucesso porque eu estou num lugar grande e eu vou entrar num negócio, num bequinho pequeno. Se tiver perigo nesse bequinho, o que é que eu posso fazer? Né? Você percebe que quando a gente pensa nisso, a gente está desconectado da sabedoria maior, que sabe que tem um bequinho, mas que você vai passar pelo bequinho e que vai dar tudo certo. Mas a mente não consegue colocar isso para a gente. Então a gente vai reproduzindo na vida essas pequenas nuances, nuances de vida medrosa. E quem acaba com a nossa vida é o medo. E a gente vai atrair o medo, exatamente para o medo falar para a gente que aquilo não é tão para a gente ter tanto medo. Tá entendendo? Estão entendendo isso? Aí o medo chega para dizer, olha, olha de verdade pro. Aí eu me lembro muito de Moana, gente. Se vocês não assistiram Moana ainda, assistam. Moana é um filme da Disney que ela tá ali com aquela alma dela buscando e de repente a aldeia toda quer protegê-la, né, de algo, de um mal do passado. E a sabedoria ancestral diz, vai, porque está no momento de você olhar para esse medo de toda a aldeia e poder refazer. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Como olhar para o medo de todo o passado da nossa família e dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu confio. Eu confio que se eu olho para esse medo, ele vai se transformar em abundância, em prosperidade. Aquela metáfora é muito linda. E a gente tem que rever isso dentro da gente, né? Então, o CIO é muito para encorajar as pessoas para se reconhecerem. E eu estou falando de quem? De mim também, tá, gente? Até eu oficializar o CIO, né? Eu ficava prisioneira de algumas coisas. E quando eu comecei a trabalhar com o CIO, aquilo foi eu vendo minhas prisões. E algo ia se libertando a cada CIO, né? Porque a gente tem aquele cordão umbilicalzinho que liga a gente à nossa mãe, que a gente respira a nossa mãe, mas a gente tem algo energético que nos liga ao cosmos, a uma energia maior. Então, o CIO também envolve isso. Nem todas as turmas a gente consegue fazer tudo o que envolve o CIO, porque o curso CIO é um curso menor para startar essa dimensão, mas tem muito que se aprofundar. A gente olha para essa imagem de autogestar, vê o cordão umbilical, e a gente, só esse cordão umbilical tem um processo enorme de pesquisa só no cordão umbilical. Só nos órgãos, no crescimento dos órgãos, só na ligação planetária que esses órgãos têm. É muita nuance assim.
Então, a gente vai começar a fazer, a partir da turma 17 alguns também trabalhos com aprofundamento nesse sentido, tá? De olhar coisas mais detalhadas. E é muito bacana. É, Então, eu queria ouvir de vocês agora, né? Como é que vocês estão nesse momento de autogestação? Porque vocês já estão se autogestando. Vocês já chegaram aqui nessa autogestação. Como é que vocês estão sentindo no dia de hoje, 19 de outubro, dia de lua cheia grande, onde a gente pode renascer? Como é, o que é que vocês querem gestar agora? Qual a semente que vocês têm que estão adormecidas dentro de vocês? Qual é a semente? Só olha para essa semente, tá? Só respira essa semente e olha para essa semente. Vê em que lugar do corpo essa semente se encontra. Essa semente que ficou perdida, ficou desacordada, não teve um solo fértil para gestar algo novo. Olha para essa semente, só olha. Respira olhando para ela. Diz que pode vê-la agora. Experimenta só dizer: eu posso lhe ver, semente. Você está dormindo, mas eu posso ver além da casca. Eu posso ver além da casca. Eu posso ver que tem vida aí. Isso, só tenta ver a casca, se você pode quebrar essa casquinha. Vê o que que tem ali. Talvez essa coisinha que tem dentro já esteja brotando. E você nem sabia que ela estava brotando. Isso, só toca nela. Agora eu quero que vocês tragam essa semente para o coração. Intencione. Primeiro ela está no coração. Aqueçam ela. Aqueçam essa. E diga: tem amor para você aqui. Eu te vejo. Eu te reconheço. Isso. E agora você, no tempo certo de aquecimento, você traz para o ventre, próximo do umbigo. E você só sente essa semente agora na sua terra. E você respira nessa terra e deixa essa semente cair na sua própria terra. E veja quais são os medos dela de brotar. Pode ser que tenha alguns medos. Pode ser que ela diga que você só precisa olhar para ela, reconhecê-la como potência. Pode ser que ela ainda esteja olhando para uns medos que não pertencem a você, e você só diz: agora eu posso ver que esse medo não me pertence, que eu estava adormecendo essa semente. Isso. Deixa ela florir. Pode ser que seja um projeto, pode ser que seja um filho, pode ser que seja um novo relacionamento. O que é novo?
O que é novo que pode brotar agora na sua terra? E você poder dizer: eu faço diferente. Eu faço diferente. Isso, respira e olha e diz para ela que você vai colocar água todos os dias, que você vai olhar para ela todos os dias. E você não só vai olhar para ela, como você vai realizar aquilo que você está querendo, de acordo com os ensinamentos dela. Às vezes ela quer um espaço novo, às vezes ela quer liberdade, às vezes ela quer conhecer novas coisas. Alguma coisa essa semente está falando agora. O que é que ela quer de vocês? Ela está ali acordando vocês. Isso. Então, agradece essa semente, diz que vai estar com ela todos os dias. Em algum horário, vocês vão conectar com essa semente para aguar essa semente e dizer que você já está no processo de realização daquilo que te cabe. E a gente vai agradecendo essas informações e vai dizendo que vai voltar a visitar, mas que você já recebeu o recado. Vai abrindo os olhos. Qual é a semente, Inaldo? Qual é a semente? Qual é a semente que brotou para você? Isso é uma prática simples, tá, gente? Mas que tem muito efeito. A comunidade Livres e Libertos. Ri mais. Isso. Então, Cíntia, mais aberta para a vida. A comunidade Livres, Libertos. O que é isso, né? O que é ser livre? Para ser livre, precisa estar enraizado. Precisa entender as raízes em conexão com o outro. Senão a gente magoa o outro, em vez de com essa ideia de liberdade. Ser livre é muito perigoso. Mas como é enraizar para se sentir livre e ao mesmo tempo comprometido com todos e tudo? Só respira um pouquinho, Inalda, porque às vezes a gente quer, quer logo o final, entende? E aí é a dificuldade da autogestação, que precisa de paciência. Você percebe isso? Isso. Ser livre significa, em algum lugar, se desidentificar daquilo que você ainda está preso. Mas que tem uma semente aí que está lhe abrindo o campo para você entender que a liberdade é um enraizamento de interconexão com as pessoas. Só quando você se sente totalmente interconectado é que você está livre, porque aí você sabe que o outro é você. E isso é um fim. Tocar projeto Mulher Integral e Constelação Familiar.
Peraí, deixa eu ver aqui. Brotou sair do medo de ir para a vida. Boa, boa, Elediva. Boa, sair do medo. Isso, a gente precisa dessa determinação. É, o projeto do meu divino de uma nova vida. Do meu divino de uma nova vida. Que vida, Lu? Que vida? O que é que você quer autogestar, minha querida? Porque, veja, um projeto do divino, ele é muito vago. O divino é um esperma despirocado, entendeu? Ele fica muito despirocado. É, ele quer que alguém receba ele e realize. E o que é que você vai realizar através do que o divino está lhe colocando? Sim, eu tenho os detalhes aqui. Envolve uma comunidade, envolve todo um processo. É que eram muitos detalhes para colocar, mas tenho clareza. Muito bom. Então, veja, você já está escrevendo, viu, Hinaldo? Escrevendo o projeto. Escrever o projeto é colocar intenção nos detalhes. Vocês sabiam que com 4 meses, a criança no nosso ventre, a gente é capaz de intencionar a fisiologia dela, o rosto, olho, tudo, na intenção, porque cada processo de realização tem a intenção. Então, a gestação de 9 meses, ela vai todo o tempo nos sinalizando que nível de conexão a gente tem que ter naquele momento. Então, de 4 para 5 meses, tem uma realização dos detalhezinhos, sabe? Então, cada tempo é um tempo. Tem o detalhe do cordão umbilical, tem todo um processo, Cláudia, que a gente pode estudar juntas isso, tá? É, dentro do processo gestacional, quais os recados? Anota aí, porque está chegando e eu me esqueço depois. É, os recados da gestação, para que a mãe tenha consciência de onde ela pode ajudar na intenção, a mãe e o pai, nesses detalhamentos. E eu sei porque eu fiz isso com meu filho, quando eu estava com 4 meses e meio, eu detalhei o rosto dele e ele nasceu exatamente como eu detalhei. Ele é hoje exatamente como eu detalhei. Ele foi uma criança exatamente como eu detalhei. Eu estava numa estação de esqui na França e eu intencionei ele galeguinho, das boca vermelha, das bochechas rosada, porque na frio, né? E do olho azul. E ele nasceu exatamente assim. Tudo bem que pode ter sido o urso do andar de cima, né? Mas o francês do andar de cima. Mas meu marido é que brinca, meu ex-marido que brinca com isso. Ex não, né? Porque vai ser sempre. É, então, isso é muito bom. É, tocar um projeto da mulher integral e as constelações familiares. Silvana, muito bom. Olha para isso, detalha, vai passo a passo detalhando e vai. A vida começa, a vida começa quando o sêmen encontra o óvulo. Então, eu sempre brinco que a gente deve assoviar e chupar cana. A vida está nascendo dentro do nosso ventre, dentro da nossa semente que está germinando, então os passos também vão crescendo nesse sentido, entende? Os passos também vão crescendo. Cada vez que você vai testando esses passos. Então, você tem algo escrito, tocar o projeto integral, qual é o primeiro módulo desse projeto integral? Qual é o segundo módulo desse projeto integral? Qual é o terceiro módulo desse projeto integral? Isso vai, em cada módulo, você vai entregando algo para a sua gestação. E você vai recebendo algo de conexão para que a sua gestação aconteça, para que aquele projeto aconteça. Vocês estão compreendendo como é isso? Ó, o Sil, ele foi gestado durante muitos anos. Muitos anos. Estou toda arrepiada. Agora eu estou gestando o livro.
E agora eu estou gestando uma segunda fase do CIO, os módulos após a conclusão. E o que é isso? Você vai sentindo e vai fazendo. O primeiro módulo você já vai entregando. Vai. Isso, eu não sei se vocês percebem nos cursos, quem fez curso comigo sabe. E desde o primeiro módulo, principalmente a formação, desde o primeiro módulo, que a pessoa já vai entregando aquilo. Aí no segundo módulo, ela vai entregando um pouco mais. No terceiro módulo, ela vai entregando mais. Não tem aquela coisa de tem que fechar a formação para entregar. Não. Você vai entregando, você vai gestando, você vai fazendo esse processo acontecer naturalmente. Porque o que a gente já assimilou, a gente entrega para receber mais. Esse é o dar, receber e retribuir. Aí a gente entrega e recebe mais. Aí a gente entrega e recebe mais. Vocês compreendem essa autogestação? Hum? Está sendo uma aula onde eu estou trabalhando mais os detalhes com vocês, tá? Porque cada aula é uma aula. Como o grupo está pequeno, é, aí eu estou tocando na energia de vocês e aí vocês também vão falando sobre a energia. É essa troca aqui. E parece que essas pessoas que vieram hoje, né, e as que vão talvez assistir depois essa aula, elas buscam essa compreensão de que a vida não é embatelada. Batelada, quando eu era engenheira química, quando eu trabalhei com engenharia, né, a gente dizia assim, que tinha um processo contínuo e tinha batelada. Batelada é aquela que você bota tudo num caldeirão, mexe, 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 mexe e pá, joga. Aí vem outra mistura, mexe, 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 mexe e volta. E tem na linha de produção o fluxo contínuo, que você não para, assim, para ter a batelada. Você vai durante o processo até que chega o final, você já está pronto, né? Então, eu vejo muito que em alguns momentos a gente precisa montar o caldeirão para misturar tudo dentro da gente. Então, a gente precisa do tempo, do útero. A batelada é como o útero. E, às vezes, a gente precisa do processo contínuo também. Então, esse processo contínuo, que é o fluxo, a gente tem que ir se ajustando às bateladas. Para, recria, cocria, flui. Ah, sabe? Flui. Até que um momento a gente aprende que chega, sai, chega, sai, chega, sai. Então, por exemplo, hoje na minha vida eu não programo mais nada, absolutamente nada. Eu entro numa sala como essa, ou como qualquer uma outra, eu recebo aquela oportunidade de estar com as pessoas certas, que vão abrir, que buscam se abrir mais para esse universo, né? Para as pessoas que estão sendo tocadas nesse momento e que não estão na sala, e eu digo, o que é que eu preciso entregar hoje? Então, por exemplo, quando eu comecei a meditação, eu nunca fiz isso, de fechar os olhos e começar a falar. Eu sempre falo de olho aberto, mas hoje o olho fechou e ele quis falar de um outro lugar e foi bom. E eu não sei nem o que, é que eu falei, mas eu achei que abri um campo para que a gente possa trabalhar isso. Onde é que a gente pode registrar, reconhecer? O registro é um reconhecimento. E registro a gente faz no mundo concreto. Quando a gente vai fazer a certidão no nascimento, é um registro do mundo concreto, das intenções, inclusive, de pai e mãe, né? Uau. E tudo é simbólico. Agora me veio que, quando eu tive meu filho, ele, Paulo estava na França e veio para o nascimento, mas ele teve que voltar, então ele não tinha tempo de registrar o filho. Aí ele passou uma procuração para o meu pai. E agora me veio essa memória. Que ele não oficializou o registro, embora tenha colocado o nome dele, claro, passou a procuração para o meu pai. O que é isso, né? Dentro do simbolismo. Ou aquela mãe que nega o nome do pai
Que é isso no simbolismo desse mundo concreto. Do mundo concreto, eu estou falando do mundo concreto, porque você se autogestar é vir para o mundo concreto, é você não se perder no mundo da imaginação. Todo o trabalho é esse. Qual é o mundo concreto? O que é que você quer? O que é que a sua semente que estava dormindo quer? Que acabou de acordar, ela quer agora do processo de vocês. Vê como é que isso reverbera no corpo físico de vocês. Isso. Alguém quer falar sobre. Porque, veja, isso tudo. Veja o que é que eu estou fazendo, tá? E isso faz parte do CIO também. Mas é uma outra leitura. Tem pessoas aqui que fizeram o CIO, acabaram de fazer, e sabem, né? É uma outra leitura. É como se eu tivesse aqui, vunk, vunk, colocando um catalisador, vunk, vunk, para abrir o campo de vocês. Sabe como é? Para adubar a terra, o solo. Então, eu vou provocando para adubar o solo de vocês, para vocês reconhecerem esse solo. E reconhecer o que está dormindo, o que não está sendo realizado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quero deixar com vocês também. A gente está num silêncio, algo no coração do lado direito. Olha, o coração é onde a gente não encontrou o pai e a mãe no sentido espiritual, tá? A gente ainda não reconhece o sentido espiritual do encontro do pai e da mãe. Hum? Então diz, está tudo certo, papai e mamãe. Vocês se encontraram num atrator muito maior do que vocês. E se você só recebe isso, Inaldo? Claudinha? Pois é, eu estava ouvindo, né? E eu terminei, né? A gente saiu do outro grupo, Sim. eu tive que atender uma amiga, foi bem rápido, e voltei. E, e você está falando, eu sinto um sono, agora você falou essa coisa da sonolência, gente, eu estou num sono incontrolável e É. não é para estar, não é para estar. Mas eu estou com muito sono. E na hora do Só experimenta, relaxamento, só eu tive experimenta. eu não sei, eu fiquei até na dúvida se eu estava indo no campo do que a gente trabalhou antes, porque você falou muito de uma semente e eu sentia no baixo ventre uma Isso, semente ali, e depois um sono incontrolável. Sim, muito isso, sono. isso. Só experimenta agora, que eu estou trabalhando noutra dimensão, tá? Porque o grupo está pequeno, Sim, então eu tenho que trabalhar em outra dimensão. sim, É esse o recado. Eu quero que você agora sinta você, tá? E olhe para essa semente que está querendo se abrir, mas ao mesmo tempo ela adormece. Olha só para essa semente, no baixo ventre. E eu quero que você veja o feminino dessa família, da sua família. E diga que você acha que você já fez muito e que às vezes eu você acho fica cansada de fazer por elas também. que é cansado de fazer por elas também. Isso. Só experimenta dizer. Eu tenho um sentimento, Cláudia, que você tem uma sensação de que você já fez muito, entende? Que é como se você tivesse rompido muito a tradição. E é como se, quando a gente diz para você, starta mais uma semente, é como se você diz, é muito. Mas é muito por quê? Porque tem uma crença dentro de você e você está startando uma semente mais uma vez por amor a essas ancestrais. Você está entendendo? Então experimenta dizer para elas, deixa eu startar minha própria semente.
É algo muito mais livre. Só respira, porque é muito mais livre. É muito mais criança, você entende? É uma Cláudia criança que vai trabalhar, que vai fazer as coisas. Então, experimenta olhar para essa semente como uma criança que está dançando na chuva. E olha para aquelas árvores mãe que às vezes não conseguiram realizar, mas conseguiram realizar a semente. E diz para elas que você quer fazer agora por você, que você já sabe que fez muito por elas. Inclusive, escolheu o trabalho certo para ajudar a elas a acordarem. Mas agora você vai olhar para você, vai fazer uma coisa mais leve, mais livre, mais solta, sem peso de estar entrando nas energias de dor de cada pessoa que chega para você, entende? Você percebe onde é que sua semente muda aí? Sim, Hã? eu percebo, sim, eu tenho feito isso meio instintivamente, sabe? Eu me afasto, às vezes, de coisas muito pesadas que eu vejo Isso, que não dá para mim. isso, exatamente. Mas veja, é um olhar. A gente se afasta porque a gente vê que não dá. Mas a gente se afasta para vivenciar uma qualidade dentro da gente, para que quando a gente olhe, já não olhe em ressonância com a dor, Sim. mas em ressonância com outra história, com uma criatividade, sabe? Com, Uhum. e talvez seja isso que veio para mim, né? E a gente pode olhar junto a isso, desse aprofundamento nas etapas da gestação. Me veio muito assim as etapas da gestação para você e para mim também, mas como se Entendi. aprofundar nas energias ao longo de uma gestação. Quais são as qualidades de energia que rola a cada semana, a cada mês, a cada dia, tá? E como a mãe está conectada com isso. Isso é mágico, me instiga, me dá vontade de ir para isso, sabe? Então, Sim. vejam, eu acabo de entregar algo para a Cláudia que eu também recebo imediatamente. Eu estou me autogestando dentro da minha semente na hora que eu acordo, a semente do outro. Algo que eu nunca tinha pensado antes, agora está claro para mim, que eu preciso fazer um trabalho de pesquisa nesse sentido. Não aquilo que tem nos livros, que são vistos na máquina, mas Sim. aquilo que a experiência do passado nos traz, para a gente retornar a uma qualidade mais natural. Percebe que acordou a semente agora? Sim. E até eu não conseguia nem ver detalhes, agora eu vejo detalhes, assim. É como se eu visse os detalhes. Ah, o que é que você está fazendo? Você está saindo da dor dos antepassados e está entrando na sabedoria inata. É Eu- transformar dor em sabedoria inata. É recordar a sabedoria inata para a sabedoria inata voltar a fluir e liberar a dor. Isso. Aí fica leve, Totalmente bem mais leve, totalmente leve, totalmente leve. Bonito, né? Isso, gente. Quem quer falar? Magali, como é que é essa experiência de obrigada. Cláudia para ti, minha querida? Ai, eu tô aqui viajando. Antes de falar o que que ressoou para mim, eu quero te falar, Ana, o parto que foi para chegar até aqui nessa sala. Não é à toa que tem tantas poucas pessoas, né? Eu atrasei, mas Não, não, não foi por isso. Foi. E eu tenho que agradecer a Cláudia por eu estou aqui agora porque a Cláudia colocou no grupo, um grupo lá que o link. Mandei uma mensagem para você, você não viu. E vou até falar, me permita aqui, Vanderlise, porque eu e Ivan estávamos na mesma sintonia. Não recebíamos o link,
colocamos no Instagram reconectar, não, renascer, e não chegou nada para gente. Mas eu queria tanto estar aqui hoje, mas tanto, porque aos sábados para mim tem sido de compromissos. E hoje foi o único sábado livre que eu tenho tá não sei quando, até final do ano. Eu falei, é muita coincidência, né? Estar com a Ana, que eu estou morrendo de saudade dela, e Hum. justo hoje que eu estou livre. Por isso também que eu quero fazer o outro Silvio, Ana. E eu não fiz agora por ser sábado. Sábado para mim não tá dando. E Hum. aí eu e Ivan ficamos naquela, não, e a gente esperando até o último momento, não, ela já começou a aula, não, ninguém manda link, não sei, não teve uma Não, porque comunicação, né? foi. Porque Não Bela estava comigo na sala, com o Sil, turma 16. A gente atrasou e realmente eu acho que a gente se perdeu nisso. Mas veja, isso. Uhum. era para ser da forma que está sendo. Tá tudo Exatamente. certo, Quem tá? chegou é porque era para estar aqui, Isso. né? E assim, eu E, sinto que eu vou fazer um outro movimento dia de semana para aham, agitar esse CIO 17, porque eu não tinha feito nada ainda. uhum, Mas que eu também estou aqui startando um aprofundamento do CIO, que se não fosse vocês, eu não estaria vendo o que eu estou vendo hoje, tá? sim. Então, esse trabalho também é para mim. Eu vejo algumas coisas porque as pessoas estão mais ligadas, né? No CIO já fizeram, a maioria já fez o CIO. Então, a gente pode ir para um outro lugar que é de mais autonomia ainda, né? Que é aquele que a gente não precisa nem fazer muita coisa e a gente precisa se autodeterminar a abrir nossa semente dentro do ventre para realizar. E é passo a passo. E Muito bom. Ana, aconteceu uma coisa tão linda hoje, nunca tinha me acontecido isso dessa vivência que você fez. Eu senti a semente, eu já estava germinando, eu vi as raízes. E tá muito forte. Foi um girassol. Eu era o girassol e eu vi as raízes. E eu tô assim no momento que eu tô quase me mudando. Tô finalizando aqui, que depois eu vou até conversar com você, que a intenção era ir para o Nordeste, viu, gente? Mas não dá, eu preciso estar pertinho do meu neto, do meu filho, da minha família, né? Ai, eu tô até com taquicardia de falar isso. E no momento que eu senti essa flor, esse enraizamento, que eu estou quase indo para o sul de vez, Sim. eu vi um trabalho que eu posso fazer lá. É isso. O Sul está precisando de muita energia, tá, gente? Tá lá a E, Claudinha também no Sul. e eu nunca pensei que eu poderia fazer um trabalho lá na cidade, nessa cidade. Ana, eu só tenho que agradecer a inspiração que veio, porque eu nunca imaginei isso. E Sim. veio, o trabalho veio aqui. E eu vou, quando eu chegar lá, eu estou determinada que eu vou procurar essa instituição. É uma casa de abrigos de criança, que tem tudo a ver com a minha história de vida também, e levar as constelações para lá, principalmente o Cio. São crianças de 0 a 2 anos abandonadas pelas mães, por causa de usuários de drogas e tal. Lá só entra com concurso público pela prefeitura, que é da prefeitura. Mas não importa, eu vou encontrar um meio de poder realizar um trabalho nessa instituição. Ai, é tão bom quando a gente vai despertando os nossos propósitos, né? Quando a gente vê
as coisas chegam. E se as coisas chegam, é que é nossa. O que não é nosso vai. Provavelmente é, não era não era para você estar aqui no Nordeste. O Sul te chama. E a gente do Nordeste aqui, a gente fica muito feliz, porque a gente está vendo, aqui no Nordeste, a gente está vendo que a maioria das coisas estão acontecendo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Uhum. e muita coisa no Norte também. E por incrível que pareça, ó, graças a Deus, o Nordeste está preservado. Mas veja, o Nordeste é a ponta do Brasil. De verdade, é aquele que se juntou com a África, tá? E que em algum momento houve um apartado. As águas tomaram conta e foi dividido a África do Brasil. Tanto é que eles se encontram bem encaixadinhos. Então, para a gente, é importante que a gente resolva as questões que estão acontecendo no Sul, para a gente poder proteger o Brasil, né? Então, a gente precisa saber os recados intrauterinos do Sul, principalmente do Sul do Brasil, porque ali tem a maioria, tudo pessoas que vieram de guerra. Uhum. E a gente precisa repatriar essas pessoas, entende? A gente precisa dar a essas pessoas uma condição de repatriação. Elas nunca foram patriadas, elas nunca se sentiram brasileiros. O Rio Grande do Sul e Florianópolis, total, uma parte de São Paulo muito forte, né? Então, e Centro-Oeste, por quê? Porque houve uma migração. Curitiba, houve uma migração. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas se reconheçam no Brasil, para elas poderem amar o Brasil e poderem cuidar do Brasil como um todo. E Sim. isso é muito a falta do que eu falei hoje, né? Dessa mãe terra que ficou devastada em época de guerra. Imagine você sair de um lugar obrigatoriamente porque você morre, ou você vive, e você deixa uma terra devastada de fogo. Entende? Então não é uma memória fácil para o pessoal mais do sul. Aqui no Nordeste a gente tem memórias mais antigas que já foram limpando ao longo do tempo, né? É, que é a memória da Inquisição, dos judeus sefarditas. Aqui no Nordeste é bem um polo dessas memórias. Então, a gente está ressurgindo essas memórias para que a gente se reconheça também como um povo que tem uma terra e que pode zelar por ela, entendeu? Mas não precisa Uhum. se apegar, porque aqui no Nordeste tem uma coisa assim de apego. Eu preciso me apegar à terra, eu não posso perder de jeito nenhum. Isso é nóia, meu. Eu não posso. Isso é nóia. Nóia de judeu. Entende? Então, tudo isso, essas nuances, assim, eu gosto muito dessas constelações mais sociais e antropológicas, porque aí a gente tem uma ideia desse passado que está travestido com outras roupas dentro da gente e a gente não reconhece porque é uma outra roupagem. Mas está ali a mesma coisa, a luta por terra, né? Os movimentos sem terra, a luta por terra, os apegos ao patrimônio, à família, à tradição. Aqui no Nordeste tem muita essa energia de primo casar com prima, porque os judeus Uhum. sefarditas uns casavam com os outros para poderem manter a cultura. Mas claro que escapavam para transar com as negras, com as índias, vê que merda. Aí a gente tá tudo misturado aqui, bom. Mas ao mesmo tempo, eles não conseguiram fazer a tradição, graças aos espermas despirocados. Que bom que você está encontrando esse lugar. Para mim é muito importante, Magali, porque tinha uma parte sua que estava perdida no lugar, entende? E é como se agora você dissesse: o meu lugar é aquele que eu tenho que fazer. Uhum. Eu tenho muito o que fazer nesse lugar. E você se fortalece para isso. Isso é muito bom.
que eu sentia assim partes minhas perdidas, sabe? Sim, E, e quando eu defini para mim que eu precisava estar perto deles, eu relutei muito, muito, com medo de perder minha liberdade, minha privacidade. Tudo bem que eu vou ficar numa casa separada, vou ter meu apartamento. Isso, ótimo, isso é muito bom. Então, a partir do momento que eu defini isso para mim, eu me fortaleci. E perfeito a questão do trabalho não estava clara. E hoje eu recebi esse essa recado. bênção, esse recado, essa coisa maravilhosa, né? E como a Cláudia diz que o cansaço dela, a sonolência, né? Eu já me senti tanto assim, sabe, Cláudia? De querer resolver tudo, fazer tudo, e a gente tem que colocar o limite. E quando a gente coloca esse limite, é muito bom, é libertador, né? Não- A Ana fala uma coisa que eu sempre lembro: não me perco mais na dor de ninguém. E isso é muito legal, né? A gente precisa estar nesse lugar de salvadora, para quê, né, Ana? É, A gente entra em sacrifício, nossa, eu entrei muito em sacrifício para ser reconhecida. Não dá mais. Isso eu já liberei da minha vida também. E aí oh, fica mais leve, né, Ana? é, E é muito bom sentir isso. Aí vem a sonolência quando tem que descansar e não por peso. essa. Muito Ô, bom, Ana, gente. só mais uma coisa, isso que você falou do quarto mês da gente ter essa intenção com relação ao filho, eu não sabia disso e eu fiz isso a minha gravidez toda. Eu Você defini sabia disso? é, Por que você fez? até os dentes do meu filho, ele tem uns dentes maravilhosos. Eu sempre pensei, eu quero os dentes igual do pai dele. Oh, que lindo. E ficou igualzinho, ficou até mais bonito. E eu defini, eu quero ele moreninho. Ai, Ana, ele era um bebê lindo, 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 lindo. Todo mundo se apaixonava. E era igualzinho como eu tinha imaginado, Que lindo. né? Então, Então é isso. o poder da intenção É, é muito forte. E dentro desse poder da intenção já tem a realização incluída. Então a gente precisa entender que a gente intenciona e realiza simultaneamente, sincronicamente. A gente intenciona e a gente realiza. Uau! Gente, vou dizer, eu nem esperava esse momento de hoje. Eu estou extremamente grata. Eu espero que tenha ajudado as pessoas que vieram. Eu quero dizer, Michele, que uma outra aula durante a semana no Zoom, talvez para que as pessoas possam vir, porque hoje teve alguns impedimentos bons para que a gente tivesse num grupo pequeno, bem, tá? É, eu quero que a gente possa construir essa semente dentro da gente e a gente possa, inclusive, continuar espalhando sementes simultaneamente. Que a gente possa fazer boas autogestações dessa semente que foi cultivada hoje nesse encontro. E eu agradeço por tudo isso, tá? E a gente vai finalizando para que a gente possa descansar nesse sábado, tá bom? Meu corpo precisa descansar. Hoje foi bem, bem profundo, bem intenso. Esse trabalho que eu fiz agora foi para mim, foi bem intenso. E eu preciso agora olhar essa semente que já saiu pelos meus braços todinho assim, pela minha boca. Quando eu vi, eu já estava toda a semente toda saindo pelos olhos. E eu digo, gente do céu, que como eu estagnei essa semente que já estava pronta, florescida dentro de mim. Então, esse é o recado que eu levo para mim, é que já cresceu dentro de mim e que eu agora posso
olhar mais calmamente para essas realizações disso que cresceu dentro de mim. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Um beijo grande para vocês e vamos operar, vamos cimentar. Não é cimentar de cimento, é semear. Vamos semear. Vamos semear, vamos se autogestar para que a gente possa realizar aquilo que a gente precisa, tá? Um beijo grande e obrigada a vocês. Beijos!